tema o tema de hoje é: alimente da semente que gera a vida eterna. Então nós vamos estar, falando aqui em Gênesis, né. Gênesis 2, do 7 ao 8. Vamos para a palavra do Senhor. Gênesis 2, do 7 ao 8 fala: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui está falando, né, que está falando do jardim do Éden, que Deus colocou o homem e não colocou a árvore da vida e explicou que ele não poderia comer, né? Mas agora nós vamos para Gênesis 2, do 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós vamos para a palavra do Senhor, falando que Deus ele criou todas as coisas, mas Deus criou as árvores, ele criou aqui em Gênesis 1, do 29 ao 30, vamos ver o que o Senhor está falando. E disse Deus: Eis que venho dado toda a árvore que dê semente, que está sobre a face, e de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde se será para mantimento. E assim foi. O que nós estamos aqui falando nessa tarde? Estamos falando que Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou as plantas, as árvores, mas Ele deu uma ordem para o homem comesse da árvore que dá semente, que tem fruto. E todos os outros animais, réptil e todos os outros, comesse das ervas que não têm semente. Então, o que nós podemos entender? Depois de completar a obra em nossa vida, Deus chama o homem de alma vivente e diz qual o seu alimento. Deus ele dá uma ordem, qual era o alimento que nós precisávamos comer. Deus fez uma diferença enorme do que a alma se alimenta e o que o resto da criação deve se alimentar. Todos os animais devem se alimentar de ervas verdes da superfície da terra. Porém, o homem deve se alimentar é, deve se alimentar de que deem semente e dos frutos das árvores que têm semente. Você sabe que a semente, ela aponta para a vida. Dentro da semente tem uma planta que vai gerar novas sementes. Basta colocar essa semente num ambiente, num solo correto. Então,
Nós sabemos que quando nós pegamos uma semente de laranja, nós plantamos ela num solo fértil, daquela semente vai nascer um pé de laranja, que vai dar outros frutos, né, frutos de laranja, que vai ter dentro da laranja outras sementes que geram vidas e vai ser assim um ciclo de vidas, né. Deus é vida e a vida abundante. O que significa vida abundante? Significa ir além da medida. E é essa vida que Deus ele nos deseja, que nós tenhamos vida, vida em abundância, uma vida além, uma vida extraordinária. Essa é a vida que o Senhor quer para nós. Mas nós vamos entender assim, existe, né, no mundo em geral, existe médicos e nutricionista falando do que nós precisamos comer. "Ah, vocês têm que comer certo, tem que diminuir, tem que tirar ou diminuir o açúcar, a farinha de trigo branco, e tudo, o sal, as gorduras trans", tudo isso. É os médicos e nutricionistas nos orientando para que nós possamos ter uma alimentação correta. Por outro lado, é médicos e nutricionista versus indústria de alimentos. Os nutricionistas e médicos, eles nos ensinam a comer corretamente, mas as indústrias, o que que as indústrias fazem? Faz os alimentos com gordura trans, com sal, com muito açúcar, e esses alimentos, eles são viciantes, que nos vicia a comer cada vez mais e ter a nossa saúde prejudicada. E o que que tem isso a ver? Isso acontece no reino das trevas, mas o maior mal não é o que entra pelo corpo e produz doença, porque as doenças físicas, claro, vai nos adoecer, nós vamos nos sentir mal, só que ainda que nós passamos por isso vai ficar aqui na terra. Qualquer doença física vai ficar aqui nessa terra, mas o que nós temos que nos preocupar é com a doença que vai para a alma, que essa vai para a eternidade. Pior é comer e ficar doente por toda a eternidade. Por mais saudável que seja a comida, ela só pode fazer bem para o seu corpo, mas não ajuda em nada a sua alma. A alma precisa de vida. Por isso a gente vê, às vezes, né, alguns irmãos nossos que estão dentro da casa de Deus, mas eles estão passando mal, que eles se alimentaram com coisas erradas, sentindo dor, sentindo náusea, sentindo diarreia espiritual. Por quê? Porque eles estão alimentando de coisas estragadas. A mente deles estão se alimentando de coisas estragadas que vai para a alma. Jesus disse que ele é a verdadeira comida, em João 6:55. E, e Pedro afirmou que somente ele tem as palavras de vida eterna, em João 6:68. Quando não alimentamos de vida, o que acontece? Ansiedade, medo, pânico, tristeza, desânimo são doenças que afetam a alma. Precisamos de uma comida caseira. O que é essa comida caseira?
Não estou falando aqui da comida física, né, que é o alimento que nós preparamos na nossa casa. Claro que nós temos que cuidar do nosso corpo com alimento saudável, a comida caseira, sim, mas aqui nós estamos falando da comida da alma. Nós não podemos nos alimentar só das comidas que vêm até nós como comidas prontas, mas nós precisamos de um alimento caseiro. Qual seria esse alimento caseiro para alimentar a sua alma, a minha alma? É o nosso tempo a sós com Deus. Quanto tempo você passa orando, buscando a Deus, jejuando? Quanto tempo você passa meditando na palavra? Esse é o alimento caseiro que vem para sua alma. E essa saúde da sua alma é uma saúde para toda a eternidade. Precisamos nos alimentar de comida caseira, né, que eu já falei, que é o alimento da nossa de forma pessoal, específica, porque quando você tem esse tempo a sós com Deus, ele trata você especificamente as necessidades suas pessoais e os seus desejos. Por isso, temos que ficar atentos ao que ouvimos, ao que assistimos e ao que cantamos com, de, contamos, com a sua saúde eterna. Você tem que estar cuidando da sua saúde eterna, dependendo do que você ouve, o que você ouve. Às vezes você ouve só coisa que não edifica você. Às vezes você ouve o que não edifica, assiste o que não edifica, fala o que não edifica. Então, você está comprometendo a tua saúde, a saúde da tua alma, a tua saúde eterna. Lembre-se que essa vai com você. A outra, a física, ela vai ficar aqui, mas essa que gera vida, ela gera vida e a vida é eterna. Então, alimente-se do que Deus disse, que é a sua e a minha alimentação. Não misture vida com morte. Quando você alimenta de coisas saudáveis para a tua alma, que é ouvir uma ministração, os louvores, tudo isso que sai, que entra em você, que é para te edificar, é uma alimentação que gera vida. E a vida é a vida eterna. Mas quando você ouve coisas que não é, hoje eu vou ouvir isso porque só uma vez não me faz mal, eu posso ouvir, eu posso assistir. Deixa eu assistir isso. Ninguém está vendo, nem o irmão está vendo, o pastor não está vendo, não está aqui. Além de que Jesus está vendo em tudo que você faz, mas o mais prejudicado é você, porque isso está trazendo morte para a tua alma. Você está misturando vida com morte. Não misture vida com morte. Essa mistura, ela contamina a vida a ponto de que a sua alma fica sem força. Muitas das vezes nós vemos alguns assim, não é porque está na casa de Deus, mas está enfraquecido, está na casa de Deus, mas não tem força de orar, não tem força de pregar, não tem mais força. Você fica ali, você vê que aquela pessoa está na casa de Deus, mas está abatido. Eu estou na casa de Deus, mas eu estou tão ansioso. Mas o Senhor falou: lança sobre ele a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas não, eu estou aqui, mas eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou doente e eu não estou mais nem acreditando que eu vou ser curado, sabe? Porque eu estou aqui, mas eu estou tão fraco, eu não acredito mais que eu vou ser curado.
mesmo eu tendo uma promessa na palavra de Deus que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, em troca Ele nos deu saúde, mas eu tô lá, mas eu tô triste, eu tô cabisbaixo. Ah, mas quando canta, quando adora, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais ânimo para adorar, eu não tenho mais ânimo para buscar a presença, eu não tenho mais ânimo nem para levantar minha mão e adorar o Senhor. Eu não tenho, eu não tenho força nem para glorificar a Deus mais dentro da casa de Deus. Por quê? Porque estou misturando, estou me alimentando de morte, estou me alimentando das coisas que são terrena e não estou me alimentando das coisas eternas. Em nome de Jesus, que nessa tarde, assim como essa palavra que eu aprendi também, eu aprendi num estudo, hoje estou compartilhando com as irmãs essa palavra. Eu estou compartilhando, porque é isso que acontece. Muitas das vezes não estamos aqui para julgar ninguém, mas muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus e não temos mais força, estamos fracos, é porque nós não estamos alimentando da comida correta. Nós não estamos trazendo aquele verdadeiro alimento para nossa alma. Então, que essa palavra, assim como eu entendi o dia que eu estava vendo esse estudo, que faz parte do meu jejum, desse compromisso de 21 dias. Eu aprendi aqui falando da comida. Eu estou compartilhando com as irmãs e gostaria que as irmãs entrasse dentro, penetrasse essa palavra, assim como eu entendi que eu posso misturar uma comida saudável com uma comida estragada, porque a comida estragada vai contaminar a comida boa. Então eu tenho que estar atenta. Aqui eu ouço, aqui eu vejo, entendeu? Mesmo que ninguém está vendo, o Senhor está te vendo, que nada passa desapercebido dos olhos dele, mas o mais prejudicado é você. Isso vai enfraquecer a sua alma. Em nome de Jesus. É a palavra que eu tinha para essa tarde, para nós, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Amém, irmã Jeane?